Se você acredita que existem coisas que o dinheiro não pode comprar e que a ciência não consegue explicar, então talvez entenda o que aconteceu naquela noite. A imagem na tela do pequeno monitor piscava, granulada e em preto e branco, mas o que ela mostrava era impossível. Meu neto, Thomas, estava ali deitado naquela cama de hospital, fios conectados ao seu peito pequeno e frágil. Os médicos diziam que era o fim da linha, que seus pulmões, enfraquecidos por uma fibrose rara e agressiva, simplesmente não aguentariam mais. Mas a câmera de segurança, instalada sem muito propósito no canto do quarto, estava prestes a registrar algo que desafiaria toda a lógica deles. Meu nome é Helena, e a história que vou contar não é sobre a dor de uma avó vendo seu neto partir, mas sobre a força que surge quando a esperança humana se esgota. Thomas era a luz da nossa família, um menino de 8 anos, com olhos curiosos e um sorriso que desarmava qualquer um. Desde que nasceu, sua respiração era uma batalha. Cada inspiração, um esforço, cada expiração, um som sibilante que cortava o silêncio da noite. Passamos anos em consultórios, ouvindo diagnósticos que soavam como sentenças. Doença pulmonar, progressiva, sem cura conhecida. Transplante é a única chance, mas ele é muito frágil. A cada palavra, um pedaço da nossa alma se partia. Naquela semana, a crise se instalou de forma avassaladora. Uma infecção oportunista transformou a dificuldade de respirar em uma luta desesperada por ar. Ele foi levado às pressas para a UTI, e o médico, com aquele olhar treinado para dar más notícias, nos disse para nos prepararmos. A saturação de oxigênio de Thomas caía vertiginosamente, mesmo com o suporte máximo dos aparelhos. Meu filho, o pai dele, andava de um lado para o outro no corredor, um fantasma de si mesmo. Minha nora chorava baixinho, segurando 1/3 gasto pelas preces. Eu, sentada ali, sentia um frio que não vinha do ar-condicionado do hospital. Era o frio do desespero, a sensação de que Deus, a quem eu havia dedicado minha vida, estava em um silêncio ensurdecedor. Enquanto a noite avançava, a equipe médica decidiu reduzir a sedação para avaliar sua resposta neurológica. Foi quando, por um breve momento, Thomas abriu os olhos. Ele olhou diretamente para mim, e com um esforço que parecia mover montanhas, seus lábios formaram uma única palavra, quase inaudível: anjo. Depois seus olhos se fecharam novamente, e o alarme de um dos monitores disparou, um som agudo que perfurou o coração de todos nós. Aquele foi o momento em que o chão desapareceu sob os meus pés. Se esta história já tocou seu coração, imagine o que está por vir. Continue conosco nesta jornada e, se ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe. Naquele instante, enquanto os médicos corriam para o leito, eu não fazia ideia de que a palavra sussurrada por meu neto não era um delírio, mas uma profecia do que estava prestes a acontecer bem. Diante daquela pequena câmera, o som agudo do monitor cardíaco se tornou a trilha sonora dos nossos dias. Cada bip era um lembrete cruel da fragilidade de Thomas. A infecção se alastrava por seus pulmões já devastados, e a equipe médica, apesar de seus esforços heróicos, começava a nos olhar com uma compaixão que só se reserva aos casos perdidos. O problema se agravava a cada hora. A febre não cedia, a pressão arterial oscilava perigosamente e a máquina de ventilação trabalhava no limite, forçando o ar para dentro de um corpo que parecia rejeitá-lo. O Dr. Evans, o pneumologista-chefe, um homem pragmático e direto, nos chamou para uma conversa em sua sala. As palavras dele foram como pedras. Fizemos tudo o que a medicina atual permite. O corpo dele está entrando em falência. Sugiro que comecem a se despedir. Naquele momento, a fé que eu carregava como um estandarte por mais de 70 anos vacilou. Onde estava o Deus das promessas? Onde estava o socorro presente na angústia? Eu olhava para o meu filho, um homem forte, agora curvado pela dor, e para minha nora, cujos olhos já não tinham mais lágrimas para derramar, e me perguntava se minhas orações não passavam de ecos em um céu vazio. A palavra anjo, sussurrada por Thomas, parecia agora apenas a divagação febril de uma criança. A dúvida, como uma névoa fria, começou a se infiltrar em meu coração. Comecei a me lembrar de todas as promessas que fiz, das noites em claro pedindo por um milagre, e o silêncio em resposta parecia uma zombaria.
O ambiente espiritual ao nosso redor era denso. Nossa pequena comunidade da igreja se mobilizou em correntes de oração. Pastores vinham nos visitar, trazendo palavras de conforto que, naqueles dias, soavam ocas para mim. Um dia, uma senhora da igreja, conhecida por sua sensibilidade espiritual, me disse ter sonhado com uma luz intensa sobre a cama de Thomas. Eu apenas assenti, incapaz de absorver qualquer esperança. O antagonista não era uma pessoa, mas algo muito mais poderoso: o desânimo. Ele se manifestava no olhar cansado das enfermeiras, nos gráficos, descendentes dos monitores e principalmente na voz da razão que sussurrava em minha mente que era hora de aceitar o inevitável. A ciência havia dado seu veredito final. Enquanto a família se revezava ao lado do leito, eu me pegava observando a pequena câmera de segurança no canto do quarto. Uma adição recente do hospital, quase insignificante. Pensava em como aquela lente fria registraria os últimos momentos de uma batalha perdida, um registro estéril da nossa maior dor. A noite caía novamente, trazendo consigo o peso de mais uma vigília sem esperança. O quarto estava silencioso, exceto pelo ritmo mecânico do ventilador e os bips constantes que marcavam a vida por um fio. Naquela noite, eu não imaginava que o céu, que eu julgava estar em silêncio, já estava movendo suas peças e que aquela câmera não estava ali por acaso, mas como uma testemunha escolhida para o impossível. A madrugada chegou, fria e impiedosa. O Dr. Evans nos informou que a função pulmonar de Thomas havia caído para um nível crítico. Se ele tiver outra parada cardiorrespiratória, disse ele com a voz baixa e grave, a reanimação pode causar mais danos do que benefícios. Precisamos que decidam se devemos ou não tentar manobras invasivas novamente. Aquele era o ponto sem retorno. A medicina, com toda a sua sabedoria, estava nos pedindo para assinar a rendição, para deixar a natureza seguir seu curso. Meu filho olhou para mim, o rosto devastado, buscando uma direção que ele não tinha. Minha nora, em um fio de voz, sussurrou: "Não aguento mais vê-lo sofrer." O peso do mundo parecia estar sobre meus ombros. Foi então que algo dentro de mim, uma brasa quase extinta sob as cinzas da dúvida, se reacendeu. Lembrei-me do sussurro de Thomas: "Anjo." Lembrei-me de uma vida inteira de fé. Não uma fé de conveniência, mas aquela forjada nas dificuldades. Olhei para o médico, para os meus filhos, e uma certeza que não vinha de mim tomou conta da minha voz. "Doutor", eu disse, com uma firmeza que surpreendeu a todos, inclusive a mim mesma, "vocês fazem o trabalho de vocês. Lutem por ele com tudo o que têm. Mas nós vamos lutar da nossa maneira. Não vamos desistir dele." Naquele momento, a decisão foi tomada. Não era uma negação da realidade, mas uma declaração de que acreditávamos em uma realidade maior. Decidimos confiar, não na nossa força, mas em uma promessa que parecia esquecida. A decisão pareceu intensificar a tempestade. Poucas horas depois, como se o inimigo estivesse testando nossa resolução, os alarmes soaram mais uma vez, estridentes e caóticos. Uma arritmia severa. A equipe médica invadiu o quarto. "Afastem-se!" gritou uma enfermeira. Eu vi o corpo pequeno de Thomas convulsionar na cama enquanto eles preparavam o desfibrilador. O caos era total. O desespero ameaçou me engolir novamente. Fechei os olhos, incapaz de assistir àquela cena, e clamei em silêncio: "Deus, se tu estás aqui, mostra-nos um sinal. Envia teu socorro." No meio daquela confusão, a porta do quarto se abriu suavemente. Um homem que eu nunca tinha visto antes entrou. Ele não usava uniforme de médico ou de enfermeiro. Vestia uma simples camisa azul e calças caqui, e seu rosto transmitia uma paz que contrastava violentamente com o pânico ao redor. Ele caminhou calmamente até mim, colocou a mão no meu ombro e disse em voz baixa, mas clara: "Não tema, apenas creia. A oração de um justo pode muito em seus efeitos." Ele não era um pastor da nossa igreja, nem um parente. Era um completo estranho. Antes que eu pudesse perguntar quem ele era, ele se virou, caminhou até a porta e desapareceu. No corredor tão silenciosamente quanto chegou. E foi quando tudo parecia irremediavelmente perdido, enquanto o médico gritava, carregando em 3, 2, que algo inexplicável começou a acontecer no monitor cardíaco. No exato instante em que o médico gritaria, "Afasta!", o som agudo e contínuo da arritmia no monitor se transformou subitamente em um ritmo sinusal perfeito. Os bips, antes caóticos, agora soavam firmes e regulares. A equipe médica congelou. O Dr. Evans,
com o desfibrilador ainda nas mãos, olhou do monitor para Thomas, e de volta para o monitor, a incredulidade estampada em seu rosto. O que aconteceu? Murmurou uma enfermeira. Ninguém tinha uma resposta. A crise havia cessado tão abruptamente quanto começara, sem qualquer intervenção. Eles baixaram os instrumentos, confusos, e após alguns minutos de observação atenta, saíram do quarto, falando em voz baixa sobre reversão espontânea, um termo técnico para algo que não conseguiam explicar. A aparição daquele homem e a súbita estabilização de Thomas me tiraram do torpor. A mensagem dele, não tema, apenas creia, ecoava em minha mente. Não era um conselho, era uma instrução, uma estratégia divina. Eu sabia com uma clareza que transcendia a lógica que aquele era o nosso momento de agir em fé. Chamei meu filho e minha nora para perto. Chega de choro e desespero, eu disse, minha voz agora cheia da autoridade que a fé confere. Agora, nós vamos orar. Não vamos mais pedir, vamos agradecer. Vamos agradecer pela cura que já está a caminho. Deixamos o corredor da lamentação e entramos naquele quarto da UTI como se fosse um santuário. Ali, ao lado daquele leito de hospital, iniciamos nossa preparação espiritual. Não foram orações de súplica, mas de declaração. Segurando as mãos pequenas e inertes de Thomas, nós não pedíamos mais a Deus para curá-lo. Nós agradecíamos a Ele por já tê-lo feito. Agradecíamos pela vida que voltava a fluir, pelo ar que encheria seus pulmões, pela força que retornaria ao seu corpo. Perdoamos nosso medo, nossa dúvida e nos reconciliamos com a esperança. Foi um ato de fé pura, uma obediência à direção que aquele estranho mensageiro nos apontou. Enquanto orávamos, uma paz profunda, quase palpável, começou a preencher o ambiente. O ar frio e estéril do hospital pareceu se aquecer, e a atmosfera de morte deu lugar a uma sensação de vida pulsante. Discretamente, algo sobrenatural começou a se manifestar. A enfermeira que entrou para checar os sinais vitais franziu a testa. Estranho, ela disse para si mesma, mais alto o suficiente para que eu ouvisse. A saturação de oxigênio dele subiu 2 pontos, e a febre está cedendo. Ela ajustou o sensor no dedo de Thomas, achando que o aparelho estava com defeito. Mas não estava. Era o início discreto da manifestação, a primeira gota de chuva após uma longa seca, um sinal de que nossa ação no campo espiritual estava gerando uma reação no mundo físico. Enquanto o céu respondia ao som da nossa fé, a pequena câmera no canto da parede continuava a gravar, testemunha silenciosa de uma batalha que transcendia a medicina. Se você sente que a fé pode, de fato, mover o invisível, continue conosco, pois o que essa câmera registrou em seguida mudaria tudo. Mal sabíamos nós que o milagre, liberado nos céus pela nossa obediência, estava prestes a descer à terra de uma forma que ninguém poderia prever. A madrugada se aprofundava e o hospital mergulhou naquele silêncio peculiar, quebrado apenas pelo zumbido dos equipamentos. Nós permanecíamos ao lado de Thomas, não mais em desespero, mas em uma vigília de expectativa. A paz no quarto era tão densa que parecia ter peso e forma. Por volta das 3 da manhã, enquanto meu filho e minha nora cochilavam sentados em poltronas desconfortáveis, eu continuei a observar meu neto. Foi então que aconteceu. A câmera de segurança, que até então registrava apenas a quietude do quarto, capturou o início do milagre. Uma suave luminescência, quase imperceptível ao olho nu, começou a se formar sobre a cama de Thomas. Não era um reflexo da luz do corredor ou dos monitores, era uma luz própria, que parecia emanar do ar. Eu me levantei, o coração batendo forte, não de medo, mas de assombro. A luz se intensificou, concentrando-se sobre o peito do meu neto. Não era uma luz ofuscante, mas suave e quente, como o brilho do amanhecer. E dentro dessa luz, uma forma começou a se delinear. Não era uma figura com asas e harpa, como nas pinturas antigas, mas algo muito mais poderoso e real. Era uma presença, uma silhueta alta e imponente, feita de pura luz, que se postou ao lado da cama. A figura se inclinou sobre Thomas, e embora não tivesse um rosto discernível, eu senti um amor e uma autoridade que irradiavam dela. A presença simplesmente estendeu uma mão de luz e a pousou gentilmente sobre o peito do menino, exatamente onde seus pulmões lutavam pela vida. Naquele instante, o milagre se desdobrou de forma visual e impactante. O corpo de Thomas, que estava imóvel, arqueou-se suavemente,
como se recebesse um sopro de vida. Ele inspirou, mas não foi a inspiração curta e sibilante a que estávamos acostumados. Foi uma inspiração profunda, longa e completa. O tipo de respiração que uma pessoa saudável faz sem nem perceber. O monitor de saturação de oxigênio, que por semanas se arrastou teimosamente na casa dos 80%, disparou. 95, 96, 97, 98, 99, 100%. Os números verdes brilhavam na escuridão como uma promessa cumprida. O ritmo do ventilador mecânico, que antes forçava o ar para dentro, agora parecia apenas acompanhar a respiração natural e sem esforço do meu neto. A presença de luz permaneceu por mais um momento, como um guardião certificando-se de que sua obra estava completa. Então, tão suavemente quanto apareceu, a luz se dissipou e a figura se desvaneceu, deixando para trás apenas a paz avassaladora e o som milagroso da respiração perfeita de Thomas. Eu caí de joelhos. As lágrimas que eu não tinha mais agora jorravam livremente, mas eram lágrimas de pura gratidão. O quarto estava novamente na penumbra, mas tudo havia mudado. O diagnóstico foi revertido, a sentença foi anulada, o livramento da morte havia acontecido bem diante dos meus olhos e sem que eu soubesse na hora, bem diante da lente daquela câmera. Mas o que aconteceu depois que os médicos viram a gravação e o estado inexplicável de Thomas foi ainda mais surpreendente. A manhã chegou com uma agitação incomum. A enfermeira do turno da noite, ao fazer a ronda e encontrar Thomas respirando sem esforço, com uma cor rosada e saudável que não via há anos, chamou o médico de plantão. Ele, por sua vez, chamou o Dr. Evans. Em poucas horas, uma junta médica estava reunida do lado de fora do quarto, olhando através do vidro, perplexos. Eles realizaram uma bateria de exames, radiografias, tomografias. Os resultados eram impossíveis. Os pulmões, antes repletos de cicatrizes e fibrose, pareciam limpos. A infecção havia desaparecido sem deixar vestígios. Isso é clinicamente inexplicável, foi a frase que ouvi o Dr. Evans repetir várias vezes, enquanto comparava os novos exames com os antigos. Foi meu filho quem se lembrou da câmera. Ele pediu à administração do hospital para ver as imagens daquela noite, esperando encontrar alguma pista, qualquer coisa que explicasse a recuperação milagrosa. Eles assistiram juntos, em uma pequena sala de segurança. Eu, meu filho, minha nora e um Dr. Evans cético. Vimos a gravação da nossa vigília, da nossa oração e então, o momento. A sala ficou em absoluto silêncio enquanto a luz suave aparecia na tela, a forma se materializava e a mão de luz tocava o peito de Thomas. Vimos a curva de respiração no monitor mudar drasticamente. O Dr. Evans, o homem da ciência e dos fatos, recostou-se na cadeira, pálido, e apenas balançou a cabeça, sem palavras. A câmera havia gravado o que a ciência não podia explicar, mas que o nosso coração reconhecia como a mais pura intervenção divina. O impacto do milagre transformou nossa família para sempre. Thomas recebeu alta uma semana depois, não como um paciente em recuperação, mas como um menino completamente curado. Ele corria, brincava, respirava livremente pela primeira vez na vida. A fé do meu filho e da minha nora, antes abalada, tornou-se uma rocha inabalável. Eles se tornaram testemunhas vivas do poder de Deus, compartilhando sua história e levando esperança a outros pais que enfrentavam batalhas semelhantes. E eu, que quase deixei a dúvida me consumir, fui renovada. Aprendi que o silêncio de Deus não é ausência, mas preparação. Aprendi que a fé não é sentir, mas decidir crer, mesmo quando tudo diz o contrário. Deus usou aquele momento não apenas para curar meu neto, mas para curar nossa incredulidade. O Dr. Evans, mais tarde, me confessou em particular que aquela gravação o fez questionar tudo o que ele acreditava saber. Ele não se tornou um pregador, mas um médico mais humilde, um que agora admitia que havia mistérios muito além da sua compreensão. A lição mais profunda que aprendemos foi que, no momento mais crítico, quando a lógica humana nos manda desistir, a fé nos convida a olhar para cima. O milagre não começou quando a luz apareceu na câmera. Começou quando, no fundo do poço, decidimos agradecer pela cura que ainda não víamos. Essa história é um lembrete de que, mesmo na era da tecnologia e da ciência,
os maiores eventos ainda acontecem no domínio do Espírito. Se você foi tocado por esta jornada de fé e quer continuar a ouvir testemunhos que fortalecem a alma, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pois às vezes a prova mais poderosa de que não estamos sozinhos não vem de um argumento, mas de uma imagem granulada em preto e branco, mostrando uma luz onde só havia escuridão.